Como vocês estão? Estamos com alguns minutos de atraso, mas estamos aqui. Que bom reencontrar vocês mais uma vez. Vamos ver aí quem está chegando. O Instagram está convidando seguidores, avisando que a nossa live já começou. A Aline já chegou. Seja bem-vinda, Aline. Rê, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui hoje com a gente. Tudo bem com vocês? Estamos no nosso 8º estudo já, né? Já estamos partindo já para o encerramento da nossa jornada, que com certeza depois vai continuar, tá certo? Sejam muito bem-vindas, mandem aviãozinhos para as amigas, aquelas que você já sabe que gostam de mesa posta, aquelas que você quer que participem também desse ministério. Boa noite, Rê. Que bom que a gente pode compartilhar com outras pessoas, né? Esse ministério. Eu estou muito feliz. Vou contar para vocês que já chegaram aí. Estou montando uma mentoria, né? Para pais que têm filhos adolescentes. O lançamento, já vou dar em primeira mão, hein? O lançamento vai ser dia 1º de junho. Esse final de semana vou estar em Rondonópolis, falando para pais lá. E no dia 3 de junho vou fazer uma palestra, né, para 80 adolescentes. E aí eu quero colher alguns dados, quero ver o que eles falam a respeito da mesa, se as famílias deles têm se reunido à mesa com eles. Vamos montar aí um estudo para a gente ver como é que a gente pode melhorar isso, né? Quem já pratica mesa posta sabe da importância desse ministério dentro do lar, o quanto isso facilita o diálogo entre pais e filhos. Afinal de contas, eu não poderia deixar de dizer isso, porque eu estou aqui exatamente por isso. Quando começou a pandemia, né, eu me vi em casa com os meus filhos e percebi que nós estávamos um pouco afastados por eles serem adolescentes, cada um no seu quarto, no seu celular. E a mesa entrou na minha vida num momento assim importantíssimo e mudou radicalmente os nossos relacionamentos. Né? Então eu quero passar isso adiante, eu quero que mais e mais famílias sejam abençoadas por esse ministério da mesa posta. E eu peço que vocês orem por esse ministério. Aqui em Campo Grande nós temos as Meseiras do Reino também, liderado pela pastora Patrícia Mack. Ela esteve até em São Paulo esse final de semana, abrindo lá o Meseiras do Reino, lá numa igreja em São Paulo, Maracaí, se não me engano. E aqui em Campo Grande também essa turminha tá só crescendo. Eu vejo que muitas mulheres às vezes nem sabem que existem esses movimentos aqui e ali, mas têm feito esse ministério em seus lares. E eu não quero deixar de falar desse livro, tá? Você que tá chegando agora, Família à Mesa. Na verdade, quando você for procurar na livraria, procure A Experiência da Mesa, da Dev Titus, tá? É um livro maravilhoso e é ele que está norteando os nossos estudos aqui. Nós estamos hoje no 8º capítulo, são 10 capítulos. E aí, se você perdeu as outras lives, não tem problema, elas estão gravadas aqui no Instagram e ficarão aqui, mas você pode se aprofundar nisso, porque nada como você mesmo entender através da palavra de Deus e da leitura o quão importante é esse ministério, tá? A Miriam chegou, seja bem-vinda. Vanessa, Maria, seja bem-vinda, amiga. E vamos lá, então. Muitas não participam à noite, né? No momento que a gente está fazendo a live ao vivo, mas depois acabam assistindo. Não sei se vocês assistiram a última, a gente está com mais de 100 visualizações. Na primeira temos mais de 400 visualizações já. Então, isso é importante porque o Instagram entende que o conteúdo é relevante e ele continua mostrando a outras pessoas. Então, assistam as outras lives, comentem, tá? Façam seus comentários para a gente levar avante esse ministério. Como de costume, antes de nós começarmos, vamos orar? Feche os seus olhos, se o local em que você estiver permitir. Vamos pedir a Deus que esteja conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma terça-feira, obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a respeito da Tua Palavra, em relação à mesa, em relação às refeições com a nossa família, em relação também
ao grande aprendizado que a gente tem tido aqui, que o Senhor tem nos iluminado para passarmos adiante. Hoje é um estudo muito importante que fala exatamente de que a mesa é um lugar de participação. Então fica conosco, abençoe outras meninas também que vão assistir essa live posteriormente, prepara o coração delas e o nosso nessa noite e principalmente cuida da nossa família, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Vamos lá, então, como sempre, eu começo a contar histórias da Deb, né? Ela sempre inicia os capítulos do livro falando da própria história dela, né? Dessa vez ela iniciou falando que ela é a terceira geração de cristãos, né? A família dela. Seus avós eram cristãos, seus pais eram cristãos, a família dela é cristã, os seus filhos são cristãos, os seus netos são cristãos. Creem em Deus e tem a palavra de Deus como regra principal de vida. E aí ela conta que esse ministério da mesa foi passado de geração em geração, não da forma como ela ensinou, né, na sua vida e no seu legado, mas de forma que aquilo mais ou menos que a gente via no passado, né, dos nossos avós, no final de semana reunirem toda a família, todos os filhos, os primos, né, era aquela grande reunião de família, e ela fala que na casa dela não foi diferente, ela cresceu num lar, numa fazenda nos Estados Unidos, em Oklahoma, onde o final de semana era reunião de família, todo mundo se sentava ao redor da mesa para ali se servirem de alimento e também para conversarem, para compartilharem as suas experiências, o que tinham passado durante a semana, tanto no trabalho, né, as experiências da igreja também. E ela fala que isso foi passando de geração em geração e ela tem isso como um tesouro de vida. E ela fala nesse capítulo que a mesa é um lugar de participação, ou seja, quem orquestra, na verdade, toda a comunhão ali da mesa não é só a mãe, já que ela, em sua grande maioria, é responsável por alimentar a família, mas também o pai e os próprios filhos, né? E aí ela começa dizendo da importância de nós criarmos vínculos com nossos filhos, em que momento? Quando a gente começa a pensar nas refeições em nossa casa, ou seja, quando a gente começa a preparar o alimento. E eu diria que até antes, né, quando a gente vai para o supermercado, lembra da dica que eu já dei aqui, né, da gente fazer um roteiro para a semana, né, já colocar tudo que a gente vai se alimentar para as compras no mercado serem mais assertivas e tal, né, de você fazer um cardápio, é a palavra correta, né? O cardápio ajuda muito e os filhos podem participar desde o momento da montagem do cardápio e depois, né, na compra dos alimentos. É importante também que nesse momento a gente ensine para ele aspectos de economia, de como usar melhor o dinheiro. Então, na verdade, quando se começa a pensar em alimentação da família, né, em nutrição familiar, você já pode começar então a passar uma série de princípios ali através só do planejamento, para enfim vocês se sentarem juntos à mesa e aí a gente já sabe o que acontece, né? De acordo com Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus vem, se senta à mesa conosco e faz as transformações necessárias, os vínculos necessários aí, para que os nossos filhos tenham um caráter sólido e possam enfrentar as dificuldades da vida de forma mais consciente, mais orientada e mais de forma correta, né? E aí o verso de hoje a gente vai ler lá em Deuteronômio 6. Na verdade, esse verso, desde que eu tive filhos, é o meu capítulo base assim, da minha vida, da educação dos meus filhos. É o capítulo 6 de Deuteronômio. Inclusive, no domingo eu fui falar na igreja para mães, né? E usei esses textos que a Dev coloca nesse capítulo 8, nesse capítulo 6 aí de Deuteronômio. Se você não está com a sua Bíblia aí, quiser anotar ou depois verificar, mas o texto é o verso 5 em diante, tá? Deuteronômio 6, verso 5 em diante. E a Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente percebe aqui o princípio de o tempo inteiro nós estarmos ensinando os nossos filhos nos princípios da palavra de Deus. E aqui, na verdade, o texto fala a respeito principalmente, né, dos valores para orientar a nossa vida, que são os mandamentos de Deus. É sobre os mandamentos de Deus que Moisés fala nesse momento. E aí a gente percebe então que o texto diz que deveríamos o quê? Assentado, opa, deu uma desligada aqui no ring light, vamos ver se não vai ficar muito escuro. Acho que não. E o texto fala então que a gente deveria falar desses princípios, assentado, né, andando pelo caminho, sentado em tua casa, andando pelo caminho, como é que fala aqui mais? Ao deitar-te, ao levantar-te. Então a gente pressupõe que é em todos os momentos, em todas as oportunidades. Você vai levar para a escola, você inculca na cabeça deles princípios de moral e ética. Você vai trazer da escola, vai levar para o futsal, vai trazer do inglês, vai levar na casa do amigo no final de semana, vai levar para a igreja, vai levar para outras atividades em todos os momentos e em casa, quando eles levantam, quando eles se deitam, é para colocar nos umbrais das portas, ou seja, decorar nossa casa de repente com versos bíblicos. É em todo momento que a gente deveria inculcar na vida dos nossos filhos esses princípios, né? E esses valores aqui de que Moisés fala da tua lei, né, são os 10 mandamentos, que falam de 3 aspectos principais, né, da nossa vida. Que primeiro, do mandamento 1 ao 3 a gente tem relacionamento com Deus. No 4º mandamento a gente tem relacionamento com nós mesmos, porque trata do nosso tempo de descanso. E os mandamentos do 5º ao 10º fala de relacionamento com os outros. Como é que os nossos filhos deveriam se comportar, como nós mesmos deveríamos nos comportar, né? E isso aqui é a base do caráter. E a mesa é uma ótima oportunidade também para a gente disseminar isso na vida dos nossos filhos, assim como o semeador. Lembra que Jesus contou a parábola do semeador? Assim como o semeador, que é Jesus, lançava a semente, que é o nosso coração, nós deveríamos fazer isso com os nossos filhos, aproveitando todas as oportunidades, né? E principalmente em refeições compartilhadas. E eu quero ler um texto aqui da Dev que diz assim, olha só: diálogos significativos que fortalecem o caráter devem acontecer regularmente durante uma vida de refeições compartilhadas. Percebe que esses diálogos podem ser com certeza feitos ao redor da mesa, mas como a gente está nessa vida de correria que a gente anda aí, o que tem acontecido? A gente não tem feito as refeições com os nossos filhos, né? Quem está levando e trazendo muitas vezes é o Uber, a gente não tem tempo para levar e trazer, então a gente não tem esses diálogos significativos nem nos momentos das refeições. E a gente precisa voltar a essa prática, porque senão, em quais os momentos é que a gente vai incutir no coração dos nossos filhos, na mente deles, princípios da palavra de Deus, valores que orientam a sua vida. Então a gente precisa se preocupar com isso. E esses diálogos fazem muita diferença. Olha só o que diz aqui, ó. As escrituras nos instruem a conversar regularmente com os nossos filhos sobre o amor de Deus, nosso relacionamento com os outros e sobre como somos valiosos uns para os outros. E a mesa é um lugar onde podemos educar os nossos filhos. É importante a gente lembrar também que a mesa, né, que as refeições não devem se transformar numa sala de aula rígida, né, mas de forma descontraída. As conversas à mesa podem desenvolver o caráter e a habilidade de aprender por meio de interações naturais e positivas. E no final da live de hoje eu vou ensinar vocês, vou dar algumas dicas de algumas frases ou perguntas que você pode fazer durante as refeições que vão puxando os nossos filhos a falar, a se expressar. E é nesses momentos então que a gente se coloca, né, adaptando e moldando o caráter deles a respeito do que a gente viu aqui, que é a palavra de Deus, certo? Então a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Outra coisa que precisamos ensinar à mesa
são boas maneiras. Você já pensou nisso? Eu geralmente, quando eu falo, como eu falo muito sobre a mesa em relação à palavra de Deus, eu quase não falo a respeito de boas maneiras, de dicas de etiqueta e tal. Eu deixo isso mais para as meninas que gostam dessa parte, né? Mas eu achei interessante a Dev colocar nesse 8º capítulo aqui que as boas maneiras são regras de gentileza e consideração pelos outros que também são aprendidas à mesa. Eu vou citar algumas aqui. Olha só. Falar com a boca cheia não é cortês com aqueles que precisam olhar para você. Você tem ensinado isso aos seus filhos? As refeições à mesa são uma ótima oportunidade para isso. Olha só. Mastigar de boca fechada ajuda a impedir que a pessoa se engasgue, né? Quando entendemos o motivo por trás de uma instrução, fica mais fácil colocar em prática um comportamento adequado. Quando o alimento é passado de um para o outro na mesa, os membros da família aprendem a dividir. Pegam apenas o suficiente para si, deixando um pouco de alimento para os outros. Então, eles aprendem ali naquele momento a dividir alimento. Revezar-se para falar e não interromper são atitudes que demonstram respeito pelas pessoas e isso também é aprendido à mesa. Permanecer à mesa até que todos terminem e até todos terminarem e serem dispensados reforça a paciência e o respeito. Você já pensou nisso? Achei interessantíssimo isso, né? Os nossos filhos desde pequenos serem ensinados que a gente só se levanta da mesa quando todos terminam a sua refeição. Isso é o quê? Paciência. A gente está ensinando, reforça o quê? A paciência e o respeito. E esses são apenas alguns exemplos de como o caráter dos nossos filhos é desenvolvido durante a experiência da refeição. Achei muito, muito importante a Dev tocar nesse assunto, né? Etiqueta à mesa, boas maneiras à mesa, molda o nosso caráter, né? E a gente vai, então, desenvolvendo um caráter mais sólido. Agora eu vou ler uma passagem que fala a respeito, uma frase da Dev aqui no livro, que fala a respeito do nosso caráter. Eu até mandei para a Valerie agora à tarde, né? Olha só, a gente sabe que a gente cria os nossos filhos e que eles vão passar por perrengues no mundo aí fora, né? A coisa não tá fácil, né? Eles começam a ver a realidade do mundo quando eles saem de casa. E aí, esses perrengues, de repente, podem desanimá-los, desestimulá-los a viver, a ter sonhos futuros, né? E eu achei importante essa frase que a Dev diz aqui no livro. Não existe tempestade na vida que os filhos que cresceram em volta da mesa, com o pão da presença, que é Jesus, e com conversas positivas, cheias de graça, não conseguem suportar. Ou seja, por maior que seja o revés que ele enfrentar aí fora, como ele conviveu com o pão da presença, com conversas positivas, ele vai conseguir suportar. Quando se tornam adultos, por mais que tenham experiências difíceis, elas não os derrubarão, pois eles têm raízes profundas e um caráter pronto para perseverar. Isso é muito lindo de ler, né? Saber que os nossos filhos que foram educados, saber que os nossos filhos que tiveram seu caráter moldado à mesa, poderão sobreviver aos revés da vida. Isso é lindo, né? Isso é lindo. E aí, a Dev começa a falar da parábola do semeador, que eu já citei aqui essa noite, né? Que Jesus conta a história da parábola do semeador. Quem é o semeador? Jesus. O que ele faz? Lança semente, que são seus princípios. E aí, qual é o solo? O nosso coração. E quando os nossos filhos, eles crescem tendo o pão da presença ali à mesa, com certeza o solo não vai ser rochoso. Eles vão ter um solo fértil. Eles estão acostumados a receber de Deus orientação, a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Olha que lindo isso, né?
E aí o solo deles não vai ser rochoso. Por que acontece com o solo rochoso? Quem lembra, né? Lá em Mateus 7. Desculpe, Mateus 3. O que acontece com o solo rochoso? Vem as primeiras dificuldades, os primeiros revés, e aí o que acontece? A semente seca e não floresce, voltando para hábitos antigos. Então, você quer que o seu filho tenha um coração, tenha um solo fértil, comece a educá-lo à mesa de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quando isso acontecer, não seremos derrubados por provações ou tentações. E olha que tem provação nessa vida. E olha que tem tentação nessa vida. E olha que os nossos filhos estão aí fora sujeitos a muitas tentações, a muitas provações. E eu já disse aqui que um estudo da Universidade Harvard, lá dos Estados Unidos, estudou adolescentes por 15 anos e descobriu que adolescentes que se sentam pelo menos 5 vezes na semana à mesa, eles têm mais probabilidade de se saírem bem nos estudos, de escolherem melhor as suas companhias, não se envolverão com álcool e drogas e muito menos com sexo livre. Porque o seu caráter foi solidificado à mesa. Isso é lindo, né? É lindo, Rê. Isso é lindo de ler, saber que o Senhor está junto conosco na educação dos nossos filhos, que Ele está disposto a nos ajudar e nos orientar. Basta a gente fazer o quê? Colocar, servir à mesa, nos sentarmos à mesa com a nossa família. Precisamos ter boas conversas à mesa. Falei sobre isso aqui, né? Boas conversas, conversas edificantes. E esses dias eu estava conversando com a cliente, ela me falou algo que eu peguei como regra e falei, eu vou falar isso na live. Nas conversas à mesa, procurem falar somente de experiências e não de pessoas, né? Nunca use a mesa das refeições para falar mal de pessoas. Se você vai elogiar, se você vai edificar, então use as refeições à mesa para isso, tá? Mas se for para falar mal de pessoas, não dê esse mau exemplo para os seus filhos. Principalmente nós cristãos, né? Que, por exemplo, no almoço de sábado, no almoço de domingo, é um dia que a gente muitas vezes vem do culto, vem da missa, e às vezes a gente usa a mesa das refeições, né? E a sobremesa é falar mal do sermão, da doxologia, do que foi preparado, da música. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não use a mesa das refeições para falar sobre pessoas, para falar mal de pessoas. A gente precisa muito passar isso para os nossos filhos, né? Algo que a gente precisa também demonstrar à mesa é a graça. Devemos demonstrar graça aos outros ao longo de toda a refeição e não só dar graças pelo pão, né? E começar a comer, mas demonstrar graça. E como é que a gente demonstra graça? Quando o comportamento dos nossos filhos sair do previsto, né, a gente pode demonstrar graça, né? Quando o suco for derramado na mesa, quando o alimento sujar a toalha, a gente pode derramar graça nesse momento. Até quando a taça se quebrar, né? Quando algo inesperado acontecer, quando os filhos pequenos se comportarem mal, e a Dev fala aqui que não é o momento para tirarmos eles da mesa, certo? Então você deve conversar com o seu filho e dizer a ele, depois das refeições nós vamos conversar. E, com certeza, cumprir o que prometeu. Nunca se esqueça, né? Se você prometeu que vai ter uma conversa com ele após as refeições, é importante que isso aconteça, tá certo? Se houver algum problema familiar durante o dia, não cancele o jantar. Mesmo que não tenha dado tempo de preparar o alimento, peça um alimento, né? De repente uma pizza, alguma coisa, mas não deixe de se sentar à mesa. Mesmo que tenha havido algum atrito entre os membros da família, né? Eu não sei se na família de vocês acontecem atritos, na minha acontece bastante. Que agora eu tô sozinha e não dá para eu brigar comigo mesma, né?
Mas, gente, acontecem sempre atritos. Numa família normal, sempre vão acontecer atritos. E por conta desses atritos, não devemos deixar de nos alimentarmos à mesa. Porque, mais uma vez, eu lembro, quando a gente se senta à mesa, quem é que vem jantar com a gente, almoçar com a gente? O próprio Cristo. E aí ele faz as mudanças necessárias, ele é que orquestra o momento ali das refeições, certo? Eu acho que é isso, vamos ver aqui. Ah, tá. Nunca use a mesa, mais uma vez para quem tem filhos pequenos, nunca use a mesa como um lugar que seus filhos associem com punição, tá? A mesa sempre deve ser vista como um espaço feliz de interação, receptividade e aceitação. Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, mas na minha infância eu sempre fui muito ruim para comer. Eu quase não tenho apetite. Eu costumo dizer que eu só como porque realmente eu tenho que comer, mas desde muito pequena eu lembro que minha mãe tinha muita dificuldade para me alimentar. Em quase todas as refeições eu comia e jogava fora tudo. E eu me lembro de, em cima da mesa, do lado do prato, sempre ter o quê? Adivinha? Um chinelo. Era o prato de comida e o chinelo do lado. Porque ela queria me forçar a comer. Claro, ela não tinha conhecimento nenhum a respeito da palavra de Deus, não foi criada aos pés de Jesus, né? Então ela achava que ela estava fazendo o melhor. E aí quando eu li isso, eu fiquei pensando, gente, para mim a mesa, né, pelo menos na minha infância, era sempre relacionada à punição, né? Era um momento de muito estresse para mim, né? E a gente precisa observar se a gente não está fazendo da mesa também um momento de estresse para os nossos filhos. Isso é muito importante, né? A mesa é um lugar para edificar e não derrubar. Demonstre graça à mesa, né? Há comportamentos ruins que podem acontecer à mesa, demonstre graça. E eu sempre digo aqui, já fiz até um post sobre isso, em momentos difíceis da família, não jogue a toalha. Usa a toalha para servir o alimento à mesa. Paciência com os que estão começando a se sentar à mesa. Talvez essa questão da mesa posta, né, de nos alimentarmos à mesa com a nossa família, seja uma realidade muito recente aí na sua casa. Você precisa ter paciência para que seus filhos se habituem a esse momento. Talvez não vai ser na primeira refeição que você vai catar o celular de todo mundo e agora ninguém usa celular, né? Talvez você precise de mais um tempo para eles se adaptarem, né? Então, tenha paciência com aqueles que estão começando a se sentarem à mesa, certo? Vamos ver mais aqui. Pontos de partida para um diálogo. Lembra que eu falei que ia falar para vocês algumas frases? Eu tenho o PDF dessas perguntas. Depois, quem quiser me pede no direct ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, para eu mandar para vocês. Rê, você tá rindo, né? Porque tinha um chinelo em cima da mesa? Mas também tinha, certeza. Eu tenho o PDF dessas perguntas, tá? Para quem tem filhos adolescentes, eu acho importante que você tenha assim, essas perguntas como uma carta na manga para puxar papo com eles na hora das refeições. Os adolescentes, geralmente, eles são mais... não gostam de conversar muito, né? O João tá nessa fase. Você já sabe, ele tá estudando no colégio interno lá no Paraná. Para puxar um diálogo com ele no WhatsApp ou de repente fazer uma ligação é difícil, mas eu compreendo que é o momento dele. Não posso me ofender com isso e nem ficar aquela coisa de vítima. Ele não me ama. Eu sei o quanto ele me ama, mas ele está vivendo um momento diferente. Então, os adolescentes são assim, a gente precisa compreender isso. E se você tem adolescentes em casa, você pode dar algumas iscas para ele, né? De repente, começar ali um diálogo, né? E algumas perguntas vou fazer aqui, mas vocês podem me pedir o PDF que eu mando para vocês depois dessas perguntas, tá? Então, nunca pergunte como foi na escola hoje, porque o que é que seu filho dirá? Ele vai responder, foi legal. E ali já acaba o papo. Então, você pode perguntar, qual é a matéria que você mais gosta, a que menos gosta? Qual é o professor que mais te irrita?
qual é o apelido que você é chamado na escola, né? O que mais te entristece na nossa família? Agora tirando um pouco o aspecto da escola. Você já fez essa pergunta? O que mais te entristece na nossa família? Se você pudesse, o que você mudaria na nossa família? O que mais te deixa irritado na igreja? Qual o comportamento que mais te irrita numa pessoa? O que tira a sua paciência de uma vez por todas? O que você mais gosta de fazer nos finais de semana? Agora, é preciso que eu diga uma coisa. Esteja preparado para as respostas, né? Muitas vezes eu tive que fazer nesses 3 anos dos dois aqui em casa, né? Quando eu comecei a mesa, eu tive que fazer cara de paisagem muitas vezes na hora das respostas, porque a gente se surpreende. O adolescente, ele é verdadeiro, ele não vai fazer rodeio, e às vezes quem não está preparado para a resposta somos nós, tá? Então peça a Deus sabedoria, né? Peça a Deus ali que ele esteja realmente com vocês e que ao você soltar essas iscas, essas perguntas, você esteja preparado, principalmente espiritualmente, né? E também que você esteja preparado psicologicamente para as respostas. E talvez o diálogo não vai acontecer nas primeiras refeições, talvez depois de meses é que eles vão começar a se soltar. Aqui em casa foi assim. Quem me conhece mais a fundo sabe, eu já contei essa experiência aqui nas lives. Então demora um pouco para eles irem se soltando, mas a coisa vai acontecer. Você precisa crer que o Espírito Santo está do seu lado nessa missão, tá certo? Você precisa crer nisso. E o que eu gostaria de dizer mais uma vez, gostaria de dizer para encerrar desse nosso estudo de hoje é que, além da mesa ser um lugar de participação, então vamos recapitular. Primeiro, você pode incluir os seus filhos na construção do cardápio, na compra dos alimentos, no quanto foi gasto com a alimentação e já educá-los ali na forma financeira, né? Você pode incluí-lo na preparação dos alimentos e depois quando estiverem sentados à mesa. Você pode ensinar a eles regras, né, de boa conduta à mesa. Você precisa ensinar a eles a terem paciência com os que estão começando agora, com os irmãos muitas vezes mais novos e você com os filhos mais novos. E para finalizar, tenha diálogo e principalmente passe adiante. Passa adiante esse legado. Algumas semanas atrás, a Valerie postou uma mesa que ela fez na sexta-feira, né? Nós somos adventistas, então a gente recebe o sábado ao pôr do sol da sexta, porque nós cremos que Deus criou o mundo em 6 dias e a Bíblia fala ali em Gênesis 1 que foi o final do dia até o outro pôr do sol que a Bíblia conta como dia. Então, na sexta-feira a gente recebe o sábado e ela fez uma mesa e recebeu uma mensagem que dizia: eu acho lindo a forma como você passa adiante aquilo que a tua mãe te ensinou. E ela me mandou o print, eu fiquei emocionada. Então, é um legado que eu passei para ela, que hoje ela com certeza já está passando para a Maria Alice, que a Maria Alice vai passar para os filhos até Jesus voltar. Então, a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, a gente precisa ensinar isso a outras pessoas também, para que mais e mais famílias sejam abençoadas. Porque se nós tivermos famílias saudáveis, nós teremos igrejas saudáveis, sociedades saudáveis, um Brasil mais saudável, nós teremos um mundo mais saudável. Então, passe adiante esse legado. E é por isso que muitas vezes, né, eu posto, já recebi muitas críticas. Eu não acho que você deveria postar porque é a sua intimidade. Outros dizem assim, né, comentam, não pra gente, mas a gente sabe que existe esse tipo de comentário. Posta só para se aparecer. E não é. Porque às vezes a minha influência pode ajudar uma outra família a viver aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu espero que eu tenha influenciado muita gente. Talvez alguns de vocês que estão me assistindo aí, eu quero que Deus me ajude a influenciar para o bem mais e mais pessoas. É por isso que eu estou aqui há 8 semanas nessa jornada, porque eu quero que outras famílias sejam abençoadas. Então, quando você fizer a mesa, poste, incentive, passe adiante esse legado. Deixa de lado os comentários
negativos e firme-se em Deus. O Senhor quer que você continue jogando a semente, porque nós encontraremos solo fértil, tá certo? Então é isso. Eu espero que o estudo de hoje ele foi menos emotivo, né? Das outras vezes a gente acabou se emocionando, porque falava de aspectos mais psicológicos e tal, mais familiares, mais íntimos. Mas hoje esse estudo é mais assertivo e a gente precisa, não só nesse momento, né, de servir a família à mesa, a gente precisa não só de emoção, mas a gente precisa de razão também, né? Então, por isso que o estudo de hoje é mais razão, é mais dando toques mesmo e ideias para a gente desenvolver esse legado da mesa posta na nossa família, tá certo? Que o Senhor possa ter tocado o seu coração, que nós possamos passar adiante esse legado, que os nossos filhos tenham esse momento de graça, de aceitação, todas as semanas. Se você ainda não fez essa semana uma mesa, faça. O hoje é o suficiente, hoje você tem a oportunidade. Amanhã é quarta-feira, estamos no meio da semana, você tem mais uma oportunidade. O Senhor te dá 21 oportunidades em cada semana para você servir a sua família à mesa. Quantas você tem usado, né? Eu acho que nós já estamos aqui numa maturidade espiritual para não darmos mais desculpa. Não tem desculpa, né? Com aquilo que eu tenho em casa, eu preciso somente começar. E os nossos filhos com certeza agradecerão. Tá bom? Um beijo para vocês, vamos orar e aí a gente se despede. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, pão da presença que trabalha no nosso coração através do teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração mais uma vez. Que esse estudo possa encontrar um solo fértil, que o nosso coração possa ser receptivo e que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido aqui. Que os nossos filhos possam entender a tua graça, o teu perdão, a tua aceitação através dos nossos atos, através de nós servirmos. E que o Senhor trabalhe no coração deles também, fazendo as mudanças que precisam ser feitas, moldando o caráter deles, o nosso caráter também, para um dia participarmos da grande ceia nas mansões celestiais. Cuida da nossa família, onde quer que esteja nesse momento, que o teu perdão, a tua graça alcance cada um dos membros da nossa família. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de passar essa live adiante, tá? Vou deixar gravada aqui e aí você pode compartilhar depois. Beijo, Rê, Ellen, Silvana, Yuzane. Acabou de chegar, amiga, acabamos de terminar. Mas depois você assiste, tá? Fiquem com Deus, até a próxima terça-feira. Orem pelo projeto do dia 1º de junho, onde a gente vai estar lançando, então, a mentoria para pais de adolescentes. Um beijo e fiquem com Deus.